Boa tarde a todos. Estão todos bem? Vamos iniciar a nossa sessão deste sábado, elevando então a nossa prece. Que possamos neste momento mentalizar a Deus, a Jesus, nosso Mestre amoroso, agradecendo sempre a oportunidade da vida. Agradecermos por termos este canal de comunicação para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, mas que acima de tudo possamos colocá-los no nosso dia a dia, em prática junto ao nosso próximo. As nossas vibrações de carinho e de amor a todos aqueles que necessitam, que passam por provas, por sofrimentos, que Deus possa ampará-los e confortá-los nesse momento. Te damos graça por tudo. Que assim seja. Nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Aqui temos uma pergunta no item 25. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Vamos ver as respostas. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou. Isto é necessário para que eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. E é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, a nossa necessidade de encarnação é para nosso próprio benefício. Deus nos criou simples e ignorantes e com as encarnações, nós vamos adquirindo cabedal de conhecimento através dos erros e dos acertos. E ajuda, a desenvolver a nossa inteligência. E Deus, sendo justo, ele faz com que todos, que pertencem à criação, passem por esse ponto de partida, sem nenhum privilégio, sem nenhuma distinção. No Livro dos Espíritos, temos o capítulo 4, Pluralidade das Existências. E lá temos algumas questões que iremos ver. O item é Justiça da Reencarnação. E a questão é 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Então, a resposta dos Espíritos. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos se melhorar? É que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão? Então, mais uma vez, vemos aqui a justiça de Deus nos proporcionando uma oportunidade de melhoria. Então, não é sobre quando encarnamos, estamos sujeitos a todas as pessoas, todos aqueles espíritos que estão em graus diferentes
de compreensão, de conhecimento, de situações morais diferentes. E com eles poderemos exercitar ali a nossa condição de evolução. Então estaremos juntos e vamos ativar a nossa inteligência para descobrirmos caminhos para trilharmos a verdadeira felicidade. Todos os espíritos tendem à perfeição e para isso Deus lhes fornece os meios pelas provas de vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, temos uma nova oportunidade caso não consigamos superar aquela dificuldade. Então, teremos outra oportunidade para concluir. Lembrando que teremos muitas encarnações até conseguirmos a perfeição. O nosso exemplo maior é Jesus. Então, para chegarmos numa categoria crística como ele, ainda teremos que encarnarmos várias vezes e depararmos com provas, com expiações, com situações em que nos são cobradas ali a nossa melhoria. Não estaria nem segundo a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que puderam encontrar obstáculos ao seu progresso, fora da sua vontade, no próprio meio onde se acham colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Novamente, vemos aqui a bondade de Deus, que não estaria nos colocando numa situação onde estaríamos sendo castigados eternamente, sem termos novas oportunidades. Ele estaria sendo imparcial, e isso não é uma característica de Deus. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, colocados em uma condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica e os espíritos nos-la ensinam. Então, novas oportunidades para que a gente não fique com aquela sensação de que nascemos e morreremos numa única existência e não teremos oportunidade de alcançarmos algo melhor. Ou mesmo pensar em, como muitos pensam, que a vida é única e que tem que aproveitá-la de todas as maneiras. Não, temos aí várias existências com novas oportunidades para podermos resgatar tudo aquilo que não estiver de acordo segundo as leis de Deus. O homem que tem consciência de sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, e que ele poderá o conquistar por novos esforços. Sustenta-o e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida, ele aproveitará numa nova vida. Então, somos
inferiores, porque estamos encarnados aqui no planeta Terra, ainda necessitando passar por várias situações difíceis, enxergar várias situações difíceis, ouvir, para que possamos retirar ali, né, extrair de nós o melhor. E esse pensamento de inferioridade, nós não podemos, não pode ficar aí constantemente. Ele tem que ser mudado, né? E quem que não se, com o passar dos anos, com a maturidade, não se consola de, ou melhor, não reclama de não ter aproveitado melhor os dias, já prevendo, né, uma situação da idade avançada e gostaria de reverter esse quadro. E tudo isso é possível, porque novas oportunidades nos serão dadas. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, são as provas, a nossa melhoria, aprimorarmos diante do próximo. Este é o real objetivo da reencarnação: colocar ali as nossas dificuldades de uma forma que consigamos vencer. Na questão 168, diz assim: o número de existências corporais é limitado ou bem o espírito reencarna perpetuamente? A resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando estivermos numa categoria evolutiva muito boa, já não temos mais a necessidade da reencarnação. Podemos até reencarnar, mas como uma missão, como algo que poderemos fazer em amor àqueles, né, com quem estejamos, ao planeta, enfim, mas numa situação já de superioridade moral. Na questão 166, Kardec pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando a prova de uma nova existência. Então, se não terminarmos, né, lembrar que a alma é o espírito encarnado. Se não conseguimos, né, nos purificar, depurar aquela situação, vamos novamente ter que reencarnarmos numa nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito. A alma, em se depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida corporal. Então, nós, né, o corpo vai se desprender do espírito e perispírito, desse conjunto, vai para a erraticidade, que são os mundos onde o espírito permanece para uma próxima encarnação, ali estudando, ali se comprometendo, fazendo o planejamento com os espíritos bondosos da sua nova reencarnação, implorando para reencarnar, implorando para termos provas onde nós possamos nos depurar, né? Mesmo que quando encarnados esquecemos de tudo isso, mas temos essa condição lá, quando estamos, porque vemos a nossa situação espiritual como ela é. E aí, né, é oferecida uma nova oportunidade, haverá transformação desse perispírito, desse espírito, para que um novo corpo seja aí, né, usado, né, haja uma nova reencarnação.
A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É seu desejo. Então, acreditar que tenhamos apenas uma única encarnação é estar se enganando, porque aqueles que acreditam nisso ainda estão com uma certa mantém a ignorância, o desconhecimento sobre as vidas que virão. Continuando, ainda a questão 166, parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro. Dito de outro modo, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta dos espíritos é evidente. Então, como eu já comentei, né, vamos tomar um novo corpo, novamente, um novo planejamento daquela encarnação, para podermos, né, resgatar aí o que ainda há por vir. Na questão 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, não existe uma quantidade específica de encarnações para atingirmos aquela perfeição, mas teremos aí um progresso infinito. Mas o quanto antes caminharmos mais rapidamente, poderemos estar encontrando a verdadeira felicidade, a pureza, enfim. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Então, quando acontecer de terminarmos, né, por assim dizer, a nossa escala de encarnações, o que poderíamos nos transformar? Espírito bem-aventurado, e é um espírito puro. Então, nessa condição, estaríamos aí chegando à perfeição. Como os espíritos superiores, como os espíritos extremamente puros, como Jesus. Não devemos pensar que nos transformaremos em espíritos puros e não teremos mais a necessidade do trabalho, não teremos, logicamente, a necessidade material, mas nos sentiremos extremamente confortáveis em ajudar aqueles que necessitam. Por isso que muitos se dedicam, né, ao trabalho de participação ativa aí na criação de Deus, na melhoria dos mundos, na prática do Evangelho. E são espíritos, né, que ainda podem nos auxiliar a conseguirmos chegar nesta perfeição. Continuando com o Evangelho, nos diz assim: qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Ele está novamente reforçando a justiça de Deus. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Então, por isso que vemos constantemente que devemos nos melhorar, desapegar das coisas materiais, porque esse estado é transitório. Estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento moral, para nos modificar, retirando os nossos defeitos, nossos erros, mas é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, é ali uma maneira para a gente poder acertar, errar e continuar. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva
esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Então, como vimos no Livro dos Espíritos, quanto não temos um limite de encarnação, mas o quanto pudermos, conquistar ali essa melhoria, com certeza chegaremos a essa evolução maior. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é quando, então, se torna um castigo, se torna realmente um fardo. E muitas vezes, como está acontecendo no planeta Terra, que está aí em processo de regeneração, as encarnações aqui estão se fechando, ou seja, vai chegar um dia que não poderemos encarnar mais, porque a condição do planeta já não suportaria a nossa condição espiritual. Então teremos que ir para outros mundos, começarmos talvez novamente em todo o progresso que estamos acostumados, para que a gente possa valorizar e aí sim, estarmos na mesma sintonia que o planeta Terra quando estiver no processo de regeneração. Que peçamos a Deus para que consigamos, através das encarnações e desta encarnação, sermos melhores do que quando encarnamos, que tenhamos aí cumprido o nosso objetivo de melhoria. Muito obrigada pela oportunidade, fiquem com Deus. Olá a todos, nós vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos pela oportunidade de mais um encontro. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra, pedindo sempre por obsessores, por obsidiados. E nós vamos hoje iniciando, trazendo aqui um relato do livro Entre Duas Vidas, que é um livro que traz ali a psicografia, através da psicografia de Chico Xavier e de Elias Barbosa. São vários espíritos desencarnados, naturalmente, que enviaram comunicações para os seus familiares, trazendo aí a certeza da continuidade da vida após a morte, nos dando a certeza de que nós nunca nos separamos daqueles que amamos profundamente, aqueles que cultivamos laços profundos de afinidade, de afeição. E numa época em que tem acontecido tantos desencarnes, é consolador, é esclarecedor essa certeza de que a vida continua. Então aqui é uma mensagem de um filho, que é desencarnado num acidente de carro, cujo nome é Napoleão, o nome desse filho. Ele envia uma carta ali para os pais, sobretudo ali, mais diretamente para o pai. Ele diz: meu pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus que nos proteja. Sou trazido aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para pedir-lhes a conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para refazer. Creia-me, Pai. Nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Então vejam que nesse primeiro momento ele já deixa muito claro que os pensamentos ali do pai, os gritos, como ele diz, a inconformação do pai afeta diretamente a ele, que isso de fato atrapalha no processo de recuperação desse filho. Como nos dizemos, se a vida continua para nós e para aqueles que se foram,
Quantas vezes eles sentem ali as nossas emoções, eles captam os nossos pensamentos. Aqueles dias em que a gente fala, nossa, eu estou pensando tanto hoje num familiar, num pai, numa mãe, num filho. Né? Tudo me lembra, cada música, cada detalhe. E quantas vezes eles estão mais próximos do que nós imaginamos. Então, assim como para nós não é fácil ali a dor da separação, né? Para eles também não, sobretudo nessas mortes mais repentinas, né? Como foi ali o caso desse jovem. Né? Há espíritos preparados que muito rapidamente eles já têm ali uma condição de aceitação, né? Em alguns casos, mas para a maioria de nós ainda é uma surpresa, ainda é o inesperado, ainda há esse período de adaptação. E ele diz ao pai, o que aconteceu a seu filho devia acontecer. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivemos a aprovação de estar juntos é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Por que ele fala isso, não culpe a ninguém? Porque esse jovem, o Napoleão, ele estava com uma outra pessoa no carro. Acho que a gente até subentende que esse outro jovem que estava dirigindo, e o pai, de certa forma, culpava esse outro jovem pelo acidente que aconteceu e que levou ali à morte, ao desencarne deles. Então, por isso que ele fala, não culpe a ninguém. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo. Mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro? Ou seja, mesmo que a gente esteja guiando corretamente, dirigindo corretamente, nós não podemos prever ali uma manobra de uma outra pessoa, de um outro veículo, de um terceiro. E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquina dessas que hoje nos favorece em qualquer viagem? Quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois vinha saber que havia sofrido uma fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Vejam que mesmo do outro lado desencarnado, ele está ali se recuperando, ele está em tratamento. Daquele 22 para 23 de maio para cá, o tempo é muito curto. Sou trazido aqui para que o Senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se de mamãe, de Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam da sua presença. Vejam, ele fala para o pai, pai, estou aqui para te trazer algum reconforto, para que o Senhor não enlouqueça ali de sofrimento. E que esse pai se lembra dos outros que ficaram, porque isso também é um fato que pode acontecer. Se temos alguém que desencarnou tão próximo a nós, nós corremos o risco de mergulharmos de tal maneira ali naquela dor que nós esquecemos, né, daqueles que ficaram, de tantos outros que dependem da nossa atenção, dos nossos cuidados. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. É claro que a dor ali acontece, o luto ele é muito importante. Então, mas é o equilíbrio que eles nos convidam. De um lado, nem aquele desespero constante e permanente, né? Aquele desespero que dura tantos e tantos anos. E também do outro lado, nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu, negar ali aquela dor, aquele luto. Né? Então é o equilíbrio, nem o desespero, nem esconder de nós aquela dor que acontece. Então o luto ele é importante, vivenciarmos ali esses momentos, né, depois da morte, mas o que nós temos que tomar cuidado é para não paralisarmos a nossa vida, mas mesmo com a dor, olhando para frente. E hoje, graças a Deus, com essa bênção da doutrina, isso nos impulsiona, isso nos consola, essa certeza de que eles estão vivos, né, em outro plano, mas eles continuam a caminhada deles, e que quando Deus o permitir, de uma maneira natural, né, esses reencontros um dia eles podem acontecer, novas existências ali, quem sabe vivendo juntos, né?
E por enquanto, quantos ali não têm a bênção do reencontro quando dormem, né? Quando estão ali no repouso do corpo físico, em que os espíritos se encontram. Aquela sensação que a gente acorda com uma clareza tão grande, né, de que estivemos ali com aquela pessoa, porque são situações muito reais, que a gente acorda se perguntando: será que eu estava sonhando? Será que eu estava com a pessoa? Mas como eu estava com ela se ela já morreu? Então, quantas vezes, né, Deus permite esses reencontros ali? Às vezes a gente até nem lembra claramente, mas acordamos com uma sensação agradável, né, um pressentimento de que aquele que se foi está ali se recuperando, está melhor. Mas tudo ali a seu tempo. Assim como há então o tempo aqui do luto, da nossa recuperação, para eles não é diferente. Eles também precisam de um período de readaptação do outro lado. Por isso é que o nosso pensamento, a nossa prece, a nossa conformação, ela é muito importante para nós e para aqueles que se foram também. Ele continua dizendo para o pai: acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude. O Senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo. Agora contarei ainda com a proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro, mas Deus, papai, fez um melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida, constantemente. Mas graças a Deus voltei para cá de consciência tranquila. Olha que interessante isso, né? Quando ele diz que ele está com a consciência tranquila, que ele estaria muito triste se ele tivesse ali cometido algum crime, algum grande erro, né, contrariando a formação que o pai dele havia transmitido, né, toda a formação moral, principalmente. Então ele fala: estou voltando, né, eu estou desencarnando, mas com a consciência tranquila. Se pudesse, eu teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei, senão que sofro, escutando seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos as leis de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei. Por agora eu peço calma e paciência, e sobretudo, a cessação, o fim de qualquer pensamento de suspeito sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida. Lembram, né, que o pai tinha ali muitos pensamentos considerava ali o outro amigo que estava no carro como suspeito. E ele fala: pare com qualquer pensamento de suspeito, porque esse amigo teria feito tudo para salvar a minha vida. O tempo passa. O Senhor e mamãe não me perderam. Aqui, a vida continua e quando tudo estiver harmonizado, voltarei para cooperar com o Senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Julguei que tudo dar certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Veja uma sabedoria desse rapaz, né? Quando ele fala que não deu certo, do nosso ponto de vista, já que houve um acidente e levou à morte ali dele, mas que deu certo de outra maneira, né? Que se cumpriram ali os desígnios divinos, né? Que aquilo, né, não havia nada de errado, né? Que ali havia uma programação, né? E entendendo que a vida é eterna, né? Que temos ali todo o futuro pela frente, nós aprendemos que essa vida aqui é passageira, né? É um grão de areia ali, numa praia gigantesca. Então, ele nos ajuda
a refletirmos na dimensão das nossas múltiplas existências. Então isso com certeza ajudou para que ele não se apegasse tanto a essa existência que ele teve, que foi muito importante, claro, esses afetos ali que o amavam, né? Mas ele entende que deu certo de uma outra maneira. Estou cansado de escrever, ele diz, não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo, lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. Ele relata que ele está bastante emocionado, e isso acontece. Alguns espíritos que às vezes vão se comunicar, eles ficam de tal maneira ali emocionados, tocados, que eles têm até dificuldade de concatenar as ideias, de transmitir ali ao médium a mensagem, o seu relato. Tamanha emoção em que eles têm pela possibilidade de se comunicarem, de enviarem ali uma carta, uma notícia a um pai, ou qualquer que seja ali, ente querido, um amigo. Sempre lembrando que essas comunicações do alto, elas vêm de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, de acordo com a condição do espírito. Então é um desejo muito natural de todos nós ali termos alguma notícia de alguém que se foi, mas o Chico falava, né, que o telefone funciona de lá para cá. Então é natural esse desejo, mas essas mensagens elas chegam de acordo ali com o equilíbrio do espírito, né, com as condições necessárias, né, no momento em que for oportuno, se esse momento acontecer. E ele continua dizendo: o vovô Ferreira, né, que é um avô do pai, inclusive, já desencarnado há muito tempo, o vovô Ferreira, seu avô e amigo de todos nós, está comigo. Com ele, muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar, né, as minhas ideias, não posso escrever ali as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava. Venho só para pedir-lhes o socorro da sua conformação e da sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que eu estou precisando. Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Ele fala aqui para que essa tia Leda dele, dias antes da família ir para Uberaba receber essa mensagem, essa tia teve um sonho, né, em que esse moço, o Napoleão, ele estava ali com uma rosa amarela, né? E aquilo de certa forma impressionou um pouco o pai, e ele fala, né, para que não se impressione com o relato da tia Leda, né? Papai e mamãe, compadeçam de mim, não chorem mais, ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para esse encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas, o coração. Sou seu filho reconhecido, Napoleão. Essa mensagem foi transmitida em Uberaba em 7 de julho de 1972. Então, uma vez mais, ela reforça a continuidade da vida, o quanto é importante nós, essa conformação, essa aceitação, né? Como já foi dito, sem negar a dor, sem negar o luto, mas chegando o momento em que nós temos que olhar para frente, e a melhor maneira de ajudarmos aqueles que foram, a melhor maneira de fazermos ali justas homenagens é lutando, é continuando a nossa vida, é realizando aqui os nossos trabalhos, né, os espirituais, os materiais. E isso é a melhor maneira de ajudar aqueles que se foram e ajudar a nós também, né, para que um dia nós tenhamos essa oportunidade, quem sabe, do reencontro. Né? Mas isso, quando Deus assim aprouver, quando Deus assim o permitir, de uma maneira espontânea, natural, nunca desejando antecipar o nosso retorno para encontrar com alguém que se foi. Porque aí nós criamos um verdadeiro abismo, uma distância gigantesca entre nós e aqueles que amamos. Então Deus é justo, Deus é perfeito,
Deus é amoroso. Nesses momentos difíceis, peçamos então a Ele que nos fortaleça, que nos ajude a termos ali a sabedoria necessária, né? E bebemos ali na fonte do Espiritismo, que nos ajuda a superar essas separações temporárias. Que Deus então nos abençoe, nos envolva, nos ampare. Graças a Deus, graças a Jesus.